galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje tá aqui em 6 partes e vamos começar falando do consórcio, porque tem muito jornalista chorando. O que é que está acontecendo? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, você não está acompanhando a política no Brasil, nos últimos dias a cúpula do judiciário definiu uma tese que norteia a liberdade de expressão. Um termo muito bonito que alguns jornalistas do consórcio, a turma verificadinha, tá falando em censura. Será que é isso mesmo? E eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês que aconteceram. As pessoas, inclusive, recuperaram alguns prints e teve algumas situações bem engraçadas, como jornalistas da Globo indo numa direção oposta do que o jornal defende, porque a Globo está defendendo o que está acontecendo. E teve muita gente que fez o L e que agora está desesperada. Eu quero comentar sobre isso no primeiro tópico e no segundo também. Só que no segundo tem algumas coisinhas extras. E as coisinhas extras são o quê? Eu vou até adiantar. A gente vai relembrar uma coisa específica sobre um jornalista, aquela típica história que não pode ser esquecida. Vamos comentar de forma muito rápida. Vamos analisar um caso que ocorreu e foi divulgado ao longo do dia de ontem, que envolve uma jornalista de direita. Ela concedeu entrevista e a emissora retirou a entrevista do ar. Pelo menos a parte dela, não um pedacinho lá. E aí eu quero comentar com vocês sobre a Vera Magalhães e o Roda Viva e também José Gomes da Fiesp. Tudo se conecta com o Dilma, o vassalo do Biden. Um dos assuntos mais comentados no Brasil, fora da bolha da direita, que acompanha as outras bolhas, inclusive o engajamento, foi uma discussão se o Lula é ou não é neoliberal. Óbvio que ele é. A gente vai comentar sobre isso. Vocês vão ver o desespero da esquerda, tem algumas coisas que são importantes nesse tema. Depois quero falar da COP. O Lula, pela 7ª vez neste ano, defendeu que a soberania nacional seja deixada de lado. Vamos ouvi-lo, saiu até nota na Globo. Nem a Globo defendeu. Na verdade, a Globo não tem nem que defender nem nada. A Globo divulgou sem nenhuma pena, sem nenhum pudor. Tem mais algumas confusões, quero falar da Marina, e aí se der tempo, mas eu acho que não vai dar, o Juscelino aprontou de novo, e o Janones também. Mas vamos por partes. Vejam só. Folha de São Paulo, a introdução foi longa hoje, né? Folha de São Paulo foi um dos principais veículos que teceu críticas, deu espaço para pessoas, né, questionarem o que foi decidido. Eu acho muito engraçado, mas não sinto pena. Aí você vê. Começando por aqui. O Supremo replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Uai, mas o PL das fake news não era tão bom? Vocês lembram que a Folha de São Paulo defendia o PL das fake news? Qual o problema? Qual o problema? PL das fake news pra vocês, imunidade pra mim? É isso? Esse era o ponto? É mais uma máscara que cai? Aí tá sim. A decisão do judiciário importou expressão do PL das fake news, que tinha como alvo as plataformas de internet. A medida, na avaliação de especialistas, eleva o risco de judicialização em torno de reportagens, especialmente porque o texto aprovado pelos ministros contém expressões vagas e genéricas. Mestre e doutorando pela Universidade de Sevilha, na área de liberdade de expressão, Marcelo Malheiro Cerqueira também avalia que a equiparação de veículos de imprensa com plataformas não se justifica. Eles queriam ser melhores tratados e agora o consórcio foi rebaixado. Tá no nível do povão. Eles esperavam que na era Lula eles fossem brilhar ainda mais, que se distanciassem ainda mais do cidadão comum, porque eles odeiam o povo. Eles odeiam o povo brasileiro. E agora, foram equiparados. Para ele, a tese divulgada pela corte, além do dever de cuidado, outro texto muito amplo, o que trata de indícios concretos de veracidade dos fatos, é o seguinte: a definição da verdade de um fato nem sempre é unívoca. Em muitos casos, vamos ter fragmentos. Quem vai dizer se a apuração foi suficiente ou não? Na avaliação de Cerqueira, o uso pelo Supremo de termos vagos deve manter o problema atual no julgamento de casos sobre liberdade de expressão pelo país. Sem critérios claros, juízes têm uma ampla margem de subjetividade. Mas não importa, porque eles são os balizadores do Estado democrático de direito. Eles impediram o golpe. Então a gente tem que comemorar. Eu não sei por que o consórcio está tão temeroso. Faz o L.
E a raiva deles é o seguinte: na pele das fake news, eles queriam que as plataformas fossem responsabilizadas pelo que as pessoas postam. Gente, para e pensa uma plataforma como Facebook, Instagram, Twitter. Imagina a quantidade de postagens por dia. Como a plataforma pode conseguir lidar com todas? Você já imaginou o Facebook ter mais de 2 bilhões de usuários? Como é que você faz isso? Como é que você conta? Não tem material humano que consiga, mas eles querem responsabilizar. Agora o consórcio, que está entrevistando muitas vezes no tete a tete, não, comigo não pode. Não. Vigiar e punir. Vigiar e punir, gostoso demais. Aí, o Jota é um portal do mundo jurídico, bem à esquerda, vamos falar assim. O risco para a imprensa nas mãos do judiciário. Esperamos que o Supremo não crie mecanismos que possam conduzir à autocensura no Brasil. Isso daqui foi antes do julgamento terminar. Olha quem assinava essa nota. Associação de Jornalismo Digital, AJOR, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vladimir Herzog, Repórteres Sem Fronteiras. Esses dois últimos, inclusive, principalmente o Sem Fronteiras, o RSF, eles criaram levantamentos para mostrar como o Bolsonaro era um ditador autoritário. Sabe por quê? Porque ele bloqueou pessoas no seu perfil privado no Twitter. Ataques! Ele bloqueou pessoas! Aí agora eu tô vendendo mais isso comigo. Oh, meu Deus, que alegria! Federação Nacional de Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Associação de Jornalistas de Educação. Aí tá bem! Não chora não. Eu tô torcendo pra ver o primeiro a rodar. O primeiro que vai fazer uma entrevista e vai rodar, mas rodar bonito. Mas bonito. Tinha que ter uma força-tarefa pra ficar assistindo todas as entrevistas. Sabe? E começar a botar, sabe? Processo atrás de processo. Sem dó nem piedade. Essa turma procurou muita confusão. E eles encontraram. Aí vem. Entidades vão à OEA após decisão do judiciário sobre punição à imprensa. Coitadinhos, né? Aí agora, porque agora não são os blogueiros. Os blogueiros bolsonaristas podem fazer o que for. Agora é o consórcio. É como é o consórcio, vai lá a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, vão fazer um informe para quem? Relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro José Vaca Villarreal. Agora é um problema. Beleza. Aí só para abrir um parênteses bem rápido, né? Esse pessoal tem síndrome de Estocolmo. A Unesco recebeu um prêmio da NJ de liberdade de imprensa. A Unesco que chamou o Felipe Neto para palestrar, né? Sobre fake news. Felipe Neto que adora perseguir as pessoas, mas tá lá. Aí foram dar um prêmio pra Unesco, né? A grande Unesco. Vamos voltar. Aí você vê o Pondé. Fez o L com força. Aí ontem de manhã cedo, vixe Maria, já tava com a careca fritando. Lá vem o tirada filósofo. No Brasil agora, a censura emana do poder judiciário. O cidadão, o profissional, uma instituição podem ser punidos e censurados ao sabor das vontades dos agentes do maior poder da República. Judiciário? É mesmo? Rapaz! Você viu? Acho que o Pondé está agindo em prol da desestabilização do Estado Democrático de Direito, um antidemocrata. Será que vão processar o Pondé por isso? Bota ele em algum inquérito? Eu não sentirei pena. Aí ele volta de noite, 10h30 da noite. Pra quem tiver alguma dúvida, sim, a censura no Brasil. É mesmo. Ela atua de dentro do Estado de Direito pelas mãos do Poder Judiciário e tem as bênçãos de muitos intelectuais, jornalistas, acadêmicos e juristas. Isso sim é ataque à democracia. Aí Pondé deve ter recebido alguma ligação, né? Senhor! Pondé! Ou então ele deve ter pensado, eita rapaz, tô criticando demais, hein?
Tenho que fazer aqui uma meia-culpa, senão eu não vou mais ser chamado para ir na Globo, eu não vou ganhar espaço no consórcio. O Pondé precisa disso, né? Ele quer uma boquinha. Ele quer uma boquinha do Beautiful People, poder ir nos eventos, ser bem tratado, né? Ganhar um selinho, algum certificado aí que só os magnânimos têm, os iluminados brasileiros. Aí ele volta pra fazer aquela meia-culpa, né? Olha, após fazer um papel importante em favor do Estado Democrático de Direito nos últimos anos, o judiciário abre espaço para censura no Brasil e fere a liberdade de imprensa. Mas ele teve que lembrar, né, que nos últimos anos ele tem que deixar claro, ó, eu critiquei, mas eu reconheço que foi importante para derrotar o golpismo, derrotar o bolsonarismo. Parabéns, Pondé. Parabéns, pagou esse seu pedágio. Espero que o consórcio lembre disso e veja que você age de forma similar com verme. Mas vamos continuar. Aí um colunista da Folha, que também é advogado criminal e que presidiu a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos de 2001 a 2004, chamado Luiz Francisco Carvalho Filho, escreveu um dos textos mais duros em relação a este evento. Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o judiciário ao decidir sobre entrevistas. Tese dos ministros sobre punição à imprensa faz inversão absoluta de valores. E eu já falei, eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo. A Globo não tem comentário. O Estadão também não tem. A Folha tem. E só quem assina na Globo são os petistas. E eu falo assim, eu não quero saber o que o jornalista pensa. O jornalista não sabe de nada. Eu prefiro me informar pelos petistas. E aí eu fui ler as respostas. O que é que vocês acham que os petistas acharam desta decisão? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Se eu tivesse que estar, o que é que o petista... Será que o petista defendeu? Será que o petista tá achando que é certo, achando que tá errado, que pode ser aplicado contra ele? Vamos ver? Separei alguns, para não falar, pegou a exceção. Não, vou pegar aqui vários comentários. A gente chega lá. Opa, tem o botão de voltar. Primeiro deles, Beatriz R. Álvares. Notícias falsas e difamatórias, quando publicadas, podem liquidar com a reputação de pessoas. Como confundir liberdade de expressão com a divulgação deste tipo de notícia? O que leva a Folha a ficar tão enfurecida quando o judiciário tenta impor limites à divulgação pela imprensa de notícias falsas? Na ditadura, o que era censurado era a divulgação de notícias reais. Tá vendo aí? O petista saiu em defesa da decisão e chama basicamente a Folha de golpista. Adenilson Penelli. 2 comentários dele. É um escândalo um jornal como a Folha, que sofreu tanto na ditadura, publicar este artigo? Corporativismo tem limite? Ou vocês querem carta branca para mentir e enganar o público? Aí volta o petista. Creio que o colunista está brincando com amnésia? Ou ainda querendo enganar o eleitor? Tal comparação é descabida e ofensiva? Haja visto o tamanho e a intensidade da censura durante o regime militar. Esqueceu que muitas vezes publicaram receitas como protestos contra artigos censurados. Esse daqui deve nunca ter aberto um jornal para dar uma olhada. Nunca deve ter aberto um jornal para dar uma olhada. Pra estar falando uma porcaria dessa. TV, rádio, revista, propaganda, música, livros escolares, novelas, romance, tudo era censurado. Veículo de imprensa, como por exemplo a Jovem Pan, né, JP, deveria ter sido exemplarmente punida. Vigiar e punir. Gostoso demais? Gostoso demais? Eita, que petista é vingativo. Valdir Teixeira da Silva. Essa gritaria toda é muito por corporativismo da mídia. É isso aí, petista. É isso aí. É outro petista, Antônio Pinto. Se a entrevista tem indícios de falsidade e crime, é justo. Eles não conseguem entender, gente. O pior, assim, esse daqui não são aqueles petistas espertos que estão defendendo uma tese como o time de interesse. Eles realmente acham que o que está sendo colocado na mesa é para defender a verdade. O pior é isso. Este é o nível intelectual dos brasileiros. Esta é a turma que defende o Paulo Freire. E aí você entende por que o povo defende o Lula. Eles não conseguem entender o problema que está diante deles.
Eles não conseguem. Eles não conseguem entender a subjetividade. Eles não conseguem entender que mesmo a verdade pode ser tratada como uma mentira. Eles acham que não, eles acham que a justiça é justa o tempo inteiro. Eles não conseguem entender. Petista não tem jeito. Wilson Rossi. O que jornais e jornalistas querem é se isentar de qualquer responsabilidade. Pode tudo. Achincalhar e humilhar. Inventar e mentir. Não consegue entender. É o petista padrão. Francisco Eduardo de Carvalho Viola. Observe, ilustre passageiro, que aqui só protestam contra o judiciário os arruaceiros da direita que já votaram no Bozo. A tese do doutor Carvalho é legítima, mas é tese, filosofia, discussão para utilitarismo e consequencialismo. Enquanto isso, os arruaceiros continuam mentindo em nome da verdade da democracia, mas na porta de quartel pedem golpe. Ele acredita no que ele escreve. Esse é o petismo. Isso é o petismo. Isso é o petismo. Porque o Brasil não dá certo, né? Por causa do petismo. E essa mentalidade, como foi formada? Assiste na Rede Globo. Tadeu Dias. Ora, o mínimo de checagem com o que vai ser dito para milhões de pessoas não tem nada de cerceamento. Boa decisão. Principalmente nesse vale tudo que se tornaram os meios de comunicação. Eles não conseguem entender. O cara às vezes tem uma denúncia para fazer, o cara faz a denúncia, às vezes a denúncia tem um fio, tem um início, às vezes requer mais, o cara processa, cai na mão dependendo do juiz e alopra. E o pior é que essa turma, eles acham que é porque tem um complô contra o Lula. Eles não conseguem pensar, por exemplo, no impacto que uma decisão dessa pode ter no interior do Brasil, no município pequeno. Mas às vezes o cara tem uma coisa para revelar sobre o prefeito, sobre a prefeitura, que já é complicado, mesmo o cara tendo muita coisa. Imagina agora. Imagina agora. Eles não conseguem pensar. Esses são os petistas. Aí tem mais, só para terminar aqui, né? Eu trouxe vários, para você ver qual o padrão, a qualidade de quem assiste de ler a Folha de São Paulo. Mais um motivo, se você conhece alguém, peça para cancelar a assinatura. Isso é o que faz a Folha de São Paulo com o cérebro de quem assina. Se você assina a Folha de São Paulo, você fica burro igual essas pessoas. Rive espaços. Empresas de comunicação são concessões públicas. Desnecessário argumentar mais sobre a correta e necessária da Suprema Corte. Eu não sabia que um jornal era uma concessão pública. Eu achava que um jornal você podia abrir. Mas é assim que pensa um petista. Lorena Pardelhas. Creio que quem escreveu o artigo né, sei lá, sabe bem que não há nada de censura, nada. É uma decisão judiciária que há muito a sociedade esperava. Nos últimos anos, a mentira desmedida espalhou-se pelo país. Oh, meu Deus. Josimar Bruno dos Santos. O Supremo tá certo. Imprensa espalhando mentiras consertadas. E para fechar com Antônio João. Em tempos de fake news generalizada e impotência do cidadão sobre a correta informação, a grande imprensa quer se furtar ao parâmetro mais elementar de se responsabilizar pelo que está informado. Quem decide sobre provas é o juiz. Este é o locus da solução de divergência. Isto está posto para todo cidadão, que seja também para a imprensa. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Aí, quem vem compartilhar o texto da Folha de São Paulo? Vera Magalhães, também conhecida como Vigiar e Punir. Gostoso demais! Ai, que delícia! A gente vai voltar a falar dela já. Ela tá questionando aí se alguém falar alguma coisa no Roda Viva ao vivo, será que vão processar a Vera? Tomara que sim. Vamos torcer. Mas calma. Eu tô me empolgando porque esse pessoal adora perseguir. Mas nossa senhora! E aí que teve um caso muito estranho, mesmo. A Vera Magalhães tá, sei lá, tá na Roda Viva, na TV Cultura. Se bem que ela também tá na CBN, se bem que ela também escreve no Jornal Globo vez ou outra, que é estranho. E por que eu digo isso? Porque a Malu Gaspar
que também escreve no Globo. E a Malu Gaspar tem uma coluna dela, né? Pô, tá os bastidores da política, não é um jornalista estagiário, né? Orelha seca. Tem lá uma consigliere, Malu Gaspar, leia a coluna dela. E ela também coloca lá nota. Nem a ditadura foi tão ambiciosa. E qual é o ponto? O jornal O Globo publicou um editorial que é em nome do Grupo Globo. E vocês podem ver que o título é: Decisão respeita caráter do jornalismo. Ao divulgar acusações falsas, veículo só poderá ser punido se houver má-fé. Eles deixam bem claro, foi positiva a decisão. A decisão foi positiva, viu? A Globo gostou. Embora ainda haja dúvida, né, sobre como é que vai ser interpretada, a tese consagra de forma clara e plena a tese consagra de forma clara a plena liberdade de informação e expressão. Então não tem censura, não tem, a Globo garante o dela. Agora chora, mas de coração, como eu tô torcendo para algum jornalista rodar, por tudo que eles fizeram. Sou ser humano também, né? Tem que chegar neles, não é possível isso. O tanto que essa galera aprontou, não dá em nada. A Globo não vai se pega, de jeito nenhum. Mas a Série B, Série C, uma Veja, né, uma Folha de São Paulo da vida, nossa, tem que tomar na cabeça para aprender. Por outro lado, é o que eu falei, a Folha foi o jornal que mais gritou contra a decisão. A Folha publicou um editorial. O Estadão também publicou um editorial hoje, mas foi mais fraco, né, do que o da Folha, mas foi um editorial crítico também. Esqueci qual é a manchete, mas foi o editorial de hoje de manhã, publicado às 3 da manhã de hoje, do dia 1º de dezembro. Mas a Folha de São Paulo publicou no final da noite de ontem, né, no início da noite, 8h15 da noite, capítulo sombrio, né, o editorial que a Folha pensa. Conta a própria história, a corte abre brecha para ataque à liberdade de informação. Aí, só peguei 2 parágrafos. Os pequenos veículos, em particular, sem recursos para manter um departamento jurídico, ficarão à mercê do que juízes entenderão como indício concreto e dever de cuidado. O que é isso? Não sei. Um prejuízo de monta para a liberdade jornalística, sobretudo quando se conhece o grau de promiscuidade entre poderosos país afora, principalmente no interiorzão do Brasil, né? Mesmo a chamada grande mídia, em tese mais capacitada para enfrentar o assédio judicial, poderá vir a exercer alguma autocensura, sacrificando a circulação da informação para evitar arbitrariedades. É mesmo, né? Bacana. Mas vamos continuar. Antes de falar da Vera Magalhães, e também comentar sobre o caso de um jornalista que foi na Jovem Pan e teve seu trecho retirado, talvez possa ter alguma relação com o que está acontecendo. Ontem, uma pessoa que deveria ser conhecida por todas as pessoas de direita, eu tinha até um material dela que eu não quis trazer para não dividir a direita, né? Porque ela estava com um amigo dela que muita gente gosta. Tem sempre aquela da direita que tem bom coração, mas não conhece o passado das pessoas, né? Então abraça, assim, o primeiro que aparece, dá 2, 3 gritos contra o Lula, contra o judiciário, é herói. Ah, ele criticou Aí a turma pensa, não, ele criticou Bolsonaro, mas hoje ele não critica mais. O problema não é criticar Bolsonaro ou não, mas a pessoa, num passado não muito distante, defendia cadeia, sabe? Pra todos nós. Mas de boa. Agora mudou, né? E quem não tem memória, compra, né? O cara mudou, né? Eu não vi ele mudar isso. Eu nunca vi ele falar, me desculpe, eu errei. Né? O cara que fazia live. Essa live tá a Madalene Laxo, tá ele, o Ayan, Madalene Laxo, o Ângelo Coronel, que era o presidente da CPMI das Fake News, o Nereu Crispim e o Fábio Panúzio. Não vamos dividir a direita, deixa lá. Vamos focar aqui só na Madalene Laxo e umas coisinhas extras. Ela fez esses 2 tweets. Na real, a maioria está comemorando a censura. É nossa triste realidade. Os lulafetivos estão dizendo que só jornalixo que faz fake news reclama.
Os bolsomínios estão dizendo que os jornalistas merecem porque reclamavam do Bolsonaro. Subdesenvolvimento é um projeto sério. Será que os bolsomínios estão né, celebrando porque, sei lá, são jornalistas que reclamavam do Bolsonaro? Será que o problema da Madalena Lacks é que ela reclamava? Será que era só uma reclamação? Será que era realmente esse o problema? Ou será que ela tá de descaração? Aí depois ela fala assim, ó. O brasileiro não se importa e se dá mal esse otário? Ele já sabe que é um trouxa ferrado e muito provavelmente será isso a vida toda. O prazer dele é ver os outros se ferrarem e dizer, eu não avisei. Um povo sem sonhos e sem futuro se sabota sempre. Mulher amargurada, né? Beleza. Aí, o que aconteceu com ela? Arregou. Como vocês podem ver aqui, a conta dela não existe mais e não é porque foi derrubada. Ela mesmo fechou a conta dela do Twitter. E por quê? Porque ela tomou apavoro. Não tem outra palavra. Ela tomou uma chuva de verdades. O Mafinha, eu acho que ele faz de propósito, né? Bota o nick Barba e bota a bandeirinha vermelha e um coisa ali, né? Pra se camuflar na confusão. O Mafinha é um cara que tá na internet há muito tempo. O Mafinha, ele tava bem antes de 2019. E em 2019, o Mafinha viu o que aconteceu. O Mafinha conhecia a turma que tava com alvo nas costas. O Mafinha lembra das coisas, né? E aí ele responde a Madalena Lacks. Mas assim, sem ofensas. Ele vai assim, ó, ele vai onde dói. E aqui explica muito. Porque tem muito bolsonarista, né? Tá batendo palma. Assim, tá falando bem feito. Tá falando bem feito. Não é porque vocês falavam mal de Bolsonaro. Esse texto aqui tá irretocável. Tanto que você vê ali embaixo. 687,6 mil visualizações. Rodou esse texto. Rodou. Ele botou nas palavras assim, fatos históricos que tem que ser assim, guardado no coração de todos. Nada disso, Madalene. Você é incapaz de enxergar através da sua soberba. Nenhum bolsonarista se importa com a imprensa xingando Bolsonaro. Ele sempre foi xingado. E o conhecemos assim. O problema não é Bolsonaro. Não é, ai, a gente fala mal de Bolsonaro. Não, não é isso. O problema é que, por um tempo, você, Felipe Moura Brasil, o eu nunca invertebrado Borges, esse daí, rapaz, já pediu minha cadeia, né, minha prisão umas 3 vezes, até na CNN. Eu falei, rapaz, quer me prender a todo custo? Que foi que eu fiz? Verinha, né, foi da Vera Magalhães, Andreasa, Caio Blinder, Sabino, Mainardi, não, Mamateiro Mainardi, Pedro Doria, Joel Pinheiro, MBL, etc., acharam que apoiar todo tipo de perseguição do judiciário contra pessoas comuns só porque elas eram incômodas no Twitter era a defesa da democracia. Vocês não têm musculatura para aguentar o Twitter. São pessoas de ego frágil, como a extrema direita. É fácil de atacar, pois não tem apoio em nenhum lugar da elite. Foi prazeroso ficar ao lado dos artistas, dos procuradores vermelhos, dos jornalistas globais, né? Colar desse pessoal por um tempo, foi muito custoso. Agora, com o retorno do governo petista, o fortalecimento do judiciário, vocês serão tão golpistas quanto o Patriota 101, que percocou lá, né, no dia 8. Cara, não tem diferença pro governo. Uma Madalena Lacks da vida e, sei lá, ele bota um Alan dos Santos. Se você tá contra o Lula, você não presta. Simples assim. Infelizmente, foram vocês que criaram este monstro que agora ameaça a todos nós. Vocês podem negar à vontade, mas no fundo sabem que o fizeram. Lembra-se da CPI das fake news? Com um bando de garotos do Twitter, a maioria morando com os pais, sendo tratados como criminosos em comissões em Brasília, com Alexandre Fruta, né, o Frota, apontando o dedo em rede nacional. O Frota chegou a imprimir, folha de A4 ou A3, o Twitter das pessoas com a capa, a imagem de capa, e lendo, aqui, como se fosse criminoso. Esse relatório foi usado, né, pelo judiciário
para dar substância, né, que é das fake news, que hoje é basicamente o manual do mal. Você faz parte dessa gênese. Aproveite o país que ajudou a moldar, pois não suportou a molecada do Twitter. Parabéns a todos vocês, jornalistas. E nos encontraremos na prisão política. Efusivos abraços. Ela apagou o Twitter. Não aguentou. A chuva de verdades. Não ofendeu em nada. Só fez relembrar. E aí, esse daqui é um dos vídeos icônicos da história de vida da Madeleine Laxo. A qualidade tá ruim. Isso aqui é de 2020. 2020. Antes da confusão realmente começar a crescer. O Moro já tinha saído do governo, já tava aquele caos. À direita, esse daqui de terno é o Ayan. Aqui é a Madeleine Laxo. Aqui é o Fábio Panuzzi, aqui é a filha do Panuzzi, né? Tá na TVD. E aí quem achou essa pérola na época foi o Peruvian, que foi quem puxou basicamente toda a capivara do Ayan, começou a mostrar como, acho que era o documento 32, era o 36, é um desses números, que foi protocolado lá na CPMI da Fake News pelo Frota, né? Acho que é o 32/2019, é o 36/2019. Como ele mostra por que esse documento foi feito pelo Ayan. Ele sai mostrando passo a passo. Aí ele sai mostrando algumas coisas interessantes, como por exemplo, Nando Moura, no início do documento, era malvado, mas do meio pro fim não é mais. Aí passa a ser vítima. E se você para e vê, o Ayan ele via falando que ele estava construindo esse documento ao longo do ano. E ao longo do ano, Nando Moura mudou, né? Nando Moura rompeu com o bolsonarismo. Será que Nando Moura sabia que estava sendo arquitetado algo contra os bolsonaristas? Será? Não sei, né? Um questionamento. O Gentili também, né? Que era amigo do Ayan, as coisas muito interessantes. E aí, dando play nesse áudio hoje, nossa, uma coisa que o Panuzzi falava. Vamos dar play no áudio. Vamos dar play no áudio. Vamos dar play. Que agora acho que faz mais sentido do que nunca. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai. Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. Ela também. Duas pessoas muito importantes aqui conosco. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que as coisas mudam? Foi aquele momento que eles basicamente dão um banimento em todos os deputados bolsonaristas, tipo de comissão, né? Que tem aquele espécie de racha. A Joyce vinha sendo assessorada pelo Ayan. O Frota também. Como sabe disso? Porque o Ayan confessou em várias entrevistas. Diversas entrevistas. Documentos que a Joyce apresentou também durante a CPI que teriam sido impossíveis da Joyce obter. Por que foram impossíveis? Porque a Joyce, por exemplo, tinha um perfil no Twitter que quando a Joyce foi lá depor na CPI da Fake News, o que ela apresentou eram prints que não tinha por que ter. Era uma postagem muito específica que, como posso falar, a conta já tinha sido derrubada na época. A pessoa tinha uma nova conta. Tinha uma nova conta. Só que nos materiais do Ayan, aquele print tinha colorido. Você fala, nossa, olha só, no material do Ayan ela tem, a Joyce também tem, né, alta resolução. E aí o documento que o Frota protocola tem a mesma imagem, só que preto e branco. Você fala, olha, a Joyce e o Frota com o mesmo material, só que a Joyce tem alta qualidade colorido e o Ayan, e o Frota protocolou em preto e branco. E esse material, o Frota, inclusive, ele, numa entrevista com o Pedro Zambarda, no Diário Centro do Mundo, ele disponibiliza. Só que as pessoas não lembram disso! As pessoas não lembram! Não lembram! Eu não vou esquecer porque eu fui perseguido, mas nunca chorei minhas pitangas. O Ayan me prometeu que me botar na cadeia. Ele ainda falou assim, que quando eu bato duro, eu bato encaixado. Né, Ayan? Foi preso depois, em 2020. Foi preso, né, pai? Deu ruim pra tu. Assim. Aí o Panuzzi fala, não, essa conferência depois ele diz, não. No final, né? Porque a gente, eles estão ajudando na CPI. Tô falando da Madeleine quanto do Ayan. Dá play de novo, ó. configuração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai. Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. Ela também. É preciso dizer que ela ajuda a CPI. E o Luciano também. Então, assim, foram absurdos. O general Santos Cruz, o general do Moro, né? Vamos unir a direita. O general do Moro usou o material do Ayan.
Como é que se sabe que ele usou? Porque é a mesma apresentação do Ayan pro Diário do Centro do Mundo, que também está no documento protocolado pelo Frota. Na época, a deputada federal Caroline de Tone, o deputado federal Felipe Barros questionaram Santos Cruz. Você conhece o Luciano Ayan? Carlos Afonso, que meu nome verdadeiro é Luciano Ayan. Não sei. E onde foi que o senhor montou essa apresentação? Uns amigos aí, quem? Não, depois eu falo e nunca falou. Nunca falou. Palhaçada. Sabe, tem hora que dói no coração quando vê alguém que não acompanhou nada do que aconteceu nesse país. Fala assim, você já viu a esquerda brigar em grupo? Vocês estão dividindo a direita. Assim, cara, é sério mesmo? Vocês acham que várias pessoas que estão aí apontando problemas, né, de caráter em algumas pessoas, é o que por inveja? É porque é intransigente, que divide a direita? Ou será que essa pessoa, sei lá, tem alguma informação? Eu, pelo menos, quando falo, eu mostro muita coisa. E o que eu falei aqui, se alguém falar que é mentira, cara, eu resgato. Eu sei até onde pegar grande parte do material. Episódio 182, se eu não me engano, inclusive é o que eu trago esse vídeo aqui. Tem muita coisa. Enfim, as pessoas não têm memória. Na época, ó, arte da seita. Éramos uma seita. Teve até curso. Se não me engano, era 9 capítulos. É isso mesmo, 9 capítulos aqui, ó. Madalena Lax e Luciano Ayan, né? Pra explicar a seita política. Né? Os bolsominions. Agora ela tá aí. Aí porque os bolsominions não querem que o jornalista reclame de Bolsonaro. Ô, minha filha. Até parece que a gente tá preocupado com vocês reclamando. Mas vamos lá. Vamos lá. Avançando aqui um pouco. Eu não quero aprofundar isso, porque eu já contei essa história tantas vezes. Mas tantas vezes. Eu até, sei lá, 2 anos atrás eu falava, no dia que eu for no Pânico, a primeira oportunidade que eu tiver, vou falar desses casos. Porque é um absurdo tudo que tá acontecendo. E eu cumpri. Minha primeira participação do Pânico, eu falo sobre isso. Falo o que essa turma fez durante a CPM das fake news. Falo como eles iniciam a perseguição. Teve uma pessoa que deixou isso registrado, mas de cabo a rabo, com print, com postagem, que contou a história das mais diversas formas. Rapaz, se teve alguém, fui eu, viu? Não é por nada, não. Eu deixei registrado. Ah, escrito não tá, mas em vídeo tem vários. Aí, enfim. Paula Schmidt, jornalista, escreve no Poder 360, se define como esquerda. Acredite se quiser, mas ela escreveu até um texto no passado que é assim: por que vou votar em Bolsonaro? Achei essa manchete. A primeira frase do texto era: porque eu sou de esquerda. Aí ela falava: vou votar, mas eu sou de esquerda. Porque a esquerda dizia que defendia saneamento básico. Bolsonaro teve o marco de saneamento. Porque a esquerda defendia ajudar o pobre. Bolsonaro teve aí o maior aumento de transferência de renda da história do país. Foi um auxílio de R$600. E ela sai mostrando a quantidade de coisas que Bolsonaro fez. Porque a esquerda é a favor da liberdade. Bolsonaro defendeu a liberdade até o fim do trabalhador, né? Não ter que ficar trancado em casa e várias outras coisas. Aí a Paula foi no Pânico semana passada. Deu bom, muita gente elogiou. A Paula tem muita experiência, né? A experiência ajuda. Você tem história pra contar. Tem história pra contar. Enfim, aí ela foi. E ela foi convidada pra ir no Linha de Frente. E aí ela fez um comentário sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Falando de cota. Porque ele é meio grandinho assim, né? Pode ser por causa do tamanho. Ela fez só um questionamento. Não foi nada demais. E aí, o Mafinha até posta, é Jovem Pan que teve que pedir desculpas porque a Paula, né, falou do tamanho do ministro. Parece aqueles editoriais de filmes distópicos. Aí a Janaína Pascoal fala, toda essa rasgação de seda foi pura rasgação de seda? Ou já é medo de processo por frase de entrevistado? Não é, né? Eu acho que nesse caso, eu até entendo o que passa na cabeça da Jovem Pan. Agora eu só entendo, porque você pega ali o que a gente comentou na Folha de São Paulo. O petista, no comentário da Folha de São Paulo, tá pedindo que a Jovem Pan seja punida, pelo que eu não sei. Até hoje eu quero entender realmente. Se, cara, você realmente acha que tem que ser punido. Tudo bem, né? Petista. Então, assim, sabe aquela história? Cachorro que já foi mordido por cobra tem medo até de bola de assoprar? Aquela bola comprida, né? Formato de salsicha. Eu acho que é meio que esse caso. Mas não deixa de ser meio triste. Eu entendo mesmo de coração, mas mesmo entendendo, é triste. Escuta só.
E ontem aqui, no programa Linha de Frente, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa, fez um comentário inadequado. Chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Mas, acima de tudo, inadequado, desnecessário, que nada contribui para o debate sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Não imputou nenhum crime, não fez nenhum tipo de agressão maior, mas fez um comentário que eu não gostei. Foi desrespeitoso. E na mesma hora, eu chamei a palavra e fiz uma correção. Mas entendo que é importante reiterarmos e deixar isso muito claro, como nós pretendemos conduzir os debates aqui. Todos os que são convidados pela Jovem Pan têm absoluta liberdade para expressar a sua opinião, os seus pensamentos e as suas ideias. Não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu tenho posições claras, mas recebemos aqui colegas que têm uma posição mais à esquerda, uma visão mais socialista, e não há problema nenhum. Eu adoro debater. Sempre subia à tribuna do parlamento e debatia temas, nunca pessoas. E eu quero dizer aqui, então, em meu nome, pessoal, como participantes desse programa Linha de Frente, mas principalmente em nome do Grupo Jovem Pan, dentro do qual o programa Linha de Frente se desenvolve, que o Grupo Jovem Pan, e esse programa aqui, Linha de Frente, não compactua com nenhuma forma de preconceito e nenhuma forma de desrespeito. Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com o ministro Flávio Dino. Esse posicionamento que eu avalio e o Grupo Jovem Pan avalia como equivocado e infeliz da nossa convidada. E, ministro Flávio Dino, receba aqui, pelo menos em meu nome aqui, palavras de confiança. Receba em nome do Grupo Jovem Pan o respeito à sua pessoa e eu lhe desejo que faça uma brilhante carreira no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao assumir o alto posto de juiz na corte mais importante do país, saberá, sim, separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da justiça, sem pender para um lado ou para o outro, sem se deixar levar por ideologia ou qualquer outra paixão. Então, fica aqui o nosso registro. Não basta, né? Não basta pedir desculpa, né? Tem que elogiar a questão. Só um segundo aqui. Só um segundo. Já te ligo. Tô gravando. Segunda vez que eu tô gravando, alguém me liga, velho. Pô, me ligando cedo assim. Vamos continuar. Só pra também de passar, né? Vendo esse final, vocês acham, gente? É o que eu tô falando de você ser otimista, mas ser realista. Vocês realmente acham que tem alguma chance do Dino não ser aprovado na Sabatina no Senado? Não é realista, pessoal. Não é ser pessimista, não. Não. Olhar pros fatos. Todo consórcio apoiando. Todo consórcio. É porque o que o deputado fazer pressão na rede social? Não vai. Aí vamos voltar para Vera Magalhães. Ela também postou essa postagem, né? Ótimo. Fez esse tweet. No mínimo, essa decisão deixa toda a imprensa em situação de segurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo. Como adivinhar o que o entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva? Eu não quero saber. Eu quero que o pessoal realmente aciona, sem pena, sem dó, nem piedade. Vocês que se resolvam. Aí falando sobre o Roda Viva, olha que coisa engraçada. E é por isso que eu nunca me desespero quando tem algum assunto que não dá pra comentar no dia. Eu falo, rapaz, porque Deus não quis. Com certeza vai vir alguma coisa pra gente comentar sobre ele depois. O universo tá sempre conspirando pra sempre ter alguma informação interessante. Tipo ontem, né? Falando da questão da Argentina. No dia que saiu duas notas interessantes, uma do Eduardo, a outra lá do cara que trabalhou pro Macri, o Texugo tava escrevendo o texto pro Atlas, que tinha lá a nota do bastidor de outubro. Quem não viu, veja. Aí, quer que a Roda Viva vai entrevistar segunda-feira? Josué Gomes. Aí você fala, tá, e daí? Bom, aqui é um ótimo caso para você entender como é que funciona no Brasil. No governo Bolsonaro, quantas e quantas vezes, quando alguém tava tomando um calorzinho público, tipo um Rodrigo Maia da vida, ou Dória, etc., a Vera Magalhães não levava uma própria pessoa, um aliado, para tentar utilizar o Roda Viva como palanque. Torcida. Promover uma narrativa em prol de um determinado grupo político.
O Josué Gomes está indo para o Roda Viva depois disso daqui, ó. Fiesp. Um jantar na casa de Paulo Scaff, no qual as orelhas de Josué Gomes arderam. Esse jantar, olha, assim, a insatisfação não começa no meio do jantar do nada. As pessoas já estão insatisfeitas um pouquinho, mas que seja um dia anterior, né? O Paulo Scaff é quem presidia a Fiesp por muito tempo. Uma das entidades mais poderosas do país. 11 meses depois de conseguir conter uma pesada rebelião que queria tirá-lo da presidência da Fiesp, José Gomes vê surgir novamente um movimento de insatisfação contra o modo como conduz a mais poderosa entidade patronal do Brasil. E ele tá no Roda Viva. Pra defender, né? Se defender, com certeza. A casa de Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, foi palco na noite de anteontem de um jantar que reuniu cerca de 90 representantes de sindicatos patronais de um total de 131. De 131 da Fiesp, 90 estavam lá falando mal do Scaff, do Josué. Lá, as orelhas de Josué arderam como fogo. O tom das reclamações era de Josué, defendia a mentalidade estatista do PT e não cuidava dos interesses da indústria. Nas conversas, alguns tratavam o presidente da Fiesp pelo apelido de Mr. Shine. Gostei desse apelido, é Mr. Shine. Porque em junho, a Cotimina de Josué fechou um acordo com a gigante comuna do varejo, né, que resultou, entre outras coisas, no empréstimo de 20 milhões de dólares. Foi Josué também que intermediou as conversas da Shine com o governo Lula, a fim de tentar nacionalizar parte da sua produção. Por enquanto, não há articulação de qualquer movimento como que ocorreu em 2022, mas o descontentamento é patente e a presença expressiva no jantar é uma indicação de que Josué pode ter problemas novamente. E tá onde Roda Viva. Esse é o Brasil. No final do dia é sempre uma disputa pelo poder. Não tem ninguém preocupado com o país. Ninguém, zero. Não existe preocupação com o Brasil. Por isso que nós temos que se preocupar. Porque se depende dessa gente, esquece. E aí vamos falar de um assunto importante que não vai estar nos jornais, mas tem que ficar registrado. Este é o homem que abriu uma fissura no governo. Jones Manuel, nosso camarada comunista. Um comunista abriu uma fissura no governo. E o que foi que aconteceu? Bom, Jones Manuel foi no podcast do Vilela e falou verdades. E você sabe que petista foge da verdade, assim como o diabo foge da cruz. Vamos ouvir o que o Jones Manuel falou. Montando seus próprios institutos privados de estudo para pautar a opinião pública. Desculpa voltar de novo, mas o Lula, tudo bem, agora tá dividido, mas ele teve popularidade suficiente para peitar essa parada. Teve. No primeiro governo dele, ele conseguiria fazer uma reforma no ensino absurda. Não diria nem pátria educadora. Não diria nem tanto no primeiro governo, mas no segundo governo, Lula chegou a ter 83%. Foi no segundo que ele teve esse recorde, pensei que era no primeiro. 83% de aprovação. Ele podia fazer qualquer coisa. Podia. E por que não fez? Porque ele é liberal. Ele tá me comendo. Eu vou ser cancelado aí na internet, vão falar um bocado de coisa de mim, mas gente, ó. Cara, o Lula neoliberal é uma coisa que eu tô tentando... Não é liberal. Porque assim, Ô, Vilela, vamos definir o que é neoliberal. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é o neoliberalismo para gente dizer o que é um político neoliberal. Neoliberalismo é um paradigma de economia política capitalista que surge no final dos anos 70 com o Pinochet no Chile, a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que tem como premissa a ideia de que a acumulação capitalista vai ser centrada cada vez mais na financiarização da economia, na especulação financeira, no rentismo. Você vai ter privatização em massa de empresas públicas e uma redução da participação do Estado no comando da economia, especialmente do papel empresarial do Estado, em ramos estratégicos da economia, desregulamentação das relações de trabalho, precarizando a força de trabalho para aumentar a exploração, o lucro dos capitalistas. A dependência. E você vai ter também um processo de liberalização dos fluxos de capitais e, no caso específico da periferia do sistema capitalista, você vai ter um estímulo a uma especialização produtiva regressiva. Então, os países da periferia capitalista vão abandonar a sua intenção de se industrializar para voltarem a se focar na produção de commodities. Exato. E foi o governo do Lula surfou no commodities que nem... Brasil, Argentina, México, todos os países da América Latina, a partir dos anos 80, passaram a viver o que o Jaime Osório chama de um novo padrão de especialização produtiva. A indústria vai cada vez mais perdendo importância no PIB. Desindustrialização, né? Ele tá falando no final. É o que tá acontecendo agora, né?
Olha o Lula falando de neoindustrialização, que no fim é você quebrar as indústrias. Porque agora tem que ser indústria verde. Basicamente começar... Assim, é maluquice, sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Que é manter o Brasil o eterno quintal dos países ricos. Igual um vassalo. Ele sai depois falando coisa, o crescimento do mercado financeiro. Olha o poder, gente. Olha quem Lula trouxe pra compor o Conselhão. Antes de indicar o Haddad, Lula falou com o Trabuco do Bradesco. Na época, essa notícia no Metrópolis. O Lula é neoliberal, não tem o que falar. Neoliberal descarado. E aí, falar isso, que é uma verdade, e ainda mais quando você olha esse governo agora, tudo que o Lula vem fazendo, mercado de carbono, transição energética, um monte de maluquice, que é o que eu falo pra vocês. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da margem equatorial. Eu falo, pessoal, o PT é conhecido pelo petrolão. O PT do petrolão está usando o argumento ambiental para não explorar a margem equatorial. Eles estão proibindo a Petrobras de crescer. Eles estão sabotando a Petrobras. O PT do petrolão está sabotando a Petrobras. Vocês não estão vendo que tem uma coisa errada nisso? E o cara tá escancarando. E ele é um cara da bolha. Uma coisa é eu falar. Incomoda. Os caras não gostam, não citam meu nome, mas às vezes outro eu vejo lá. Principalmente no 247. Né? O Atushi falando de algumas pessoas na direita, né? Mas beleza. Beleza. Não precisa saber meu nome. O que vindo da esquerda, só essa postagem, só essa, e esse vídeo diversas pessoas diferentes postaram, 841 mil views. Tem vídeo de diversas pessoas da esquerda no YouTube, fazendo react, comentando, tentando passar pano para o Lula, e tantas outras pessoas falando, é isso mesmo. E temos que acordar, porque está pior do que nunca. Se a gente não reclamar, não apontar o dedo, este governo vai pro buraco e o Bozo vai voltar. Aí você vê Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, os intelectuais do PT. Tá lendo a emissão também, né? O pedista. Vamos começar por baixo, ó. Quem diz que Lula é neoliberal não compreende o que é neoliberalismo e não compreende o Lula, tá? Falou e não falou nada. Então explica, cara. Explica por que ele não é. Aí vem um Cantalice. Sou um idiota metido intelectual, um web revolucionário atrás de likes, né? Pode taxar Lula de neoliberal. O Janis Manuel fala com a autoridade de um mestre. No entanto, no âmago, é um sujeito oco, vazio de sentidos ou de condição teórica, tá? Ele ataca o mensageiro, mas e a mensagem? Refuta que o Lula é um neoliberal? Não. Lula, no programa do Ratinho em 2022, se disse um socialista refinado. O que isso queria dizer, né? Um socialista democrático. Mas por que não é neoliberal? Olha, gente, o cara tá dando uma volta pra explicar porque o Lula não é um comunista. Mas ele não fala porque não é neoliberal. O que é que os webs têm com o Lula? Uma espécie de dor de corno. Falam em povo, não tem nada que os liga ao povo. Já com Lula é completamente diferente. Lidera o povo, tá? Mas por que não neoliberal? Hein? Lula salvou o Brasil do fascismo. Se o Geno tivesse ganhando as eleições, muita gente não estaria falando besteira nas redes. Tá, mas e aí? Ele é ou não é neoliberal? O presidente da Fundação Perseu Abramo não consegue responder. O André Roncaglia, um dos maiores economistas da esquerda brasileira, escreve constantemente na Folha de São Paulo, tava na Globo News acho que anteontem. Tava na Globo News anteontem. Fez um vídeo em seu canal. Lula neoliberal? É o título do vídeo. Imagina a dor que essas pessoas estão sofrendo com Lula fissurando. Me disse não o ponto que eu tô falando pra vocês. Gente, ó, é mostrar que o Lula é um vassalo. Bate aqui, ó. Aqui é onde machuca. Eu falei isso várias vezes, né? Mano, não é querendo me gabar não, mas eu falei, viu? O Opera Mundi fez até enquete. A enquete da esquerda, nem da RT. Janis Manuel afirma em entrevista que Lula não é liberal. E você, como classificaria Lula? Concordo, 25%, um quarto das pessoas concorda. 50% diz que Lula é um social-democrata. Ou seja, Lula é o FHC. É o PSDB, PT, é a mesma coisa. Pior, Lula é social-liberal, que seria um passo além do FHC, né? Pra se aproximar do mercado. E, gente, só 4% da esquerda acha que o Lula é um socialista ou comunista.
o Lula tá sofrendo uma crise na esquerda. O Opera Mundi é um veículo assistido por aquele petista raiz. É o veículo do Breno Altman. Vocês devem ter visto comentários absurdos dele que tá acontecendo lá no Oriente. Absurdos. É o do Breno Altman. É o canal do Breno Altman. É a turma que tá batendo de frente. Então, assim, o Lula, é o que eu falo, ele não vai conseguir manter essa base. E essa é a base que entra em campo, que dá cara a tapa. E tudo que ele tá fazendo no governo vai em outra direção. Ele tá fazendo o aceno pra turma woke, pra turma do Felipe Neto, pra turma da Marina, pra turma, a famosa turma globalista. E pode notar, aqui é exatamente o que eu penso. Eu sempre assisto às sextas-feiras. Porque é onde toca o apito do cachorro, né? É onde cria a narrativa para guiar a militância. Toda sexta-feira tem um programa do Rio Costa Pimenta com a Tuxi, do B247. Ela tá ligado, ó. A Tuxi e o Rio Costa Pimenta já soltaram a narrativa de que Lula não é neoliberal. Em que momento o apito será tocado para a militância em defesa do painho? Eu acho que hoje um dos temas é, não, Rui, eu falando que o Lula não é neoliberal, o que é que você acha? Vamos ver a passada de pano hoje. Para criar narrativa para evitar o desgaste do Lula dentro da esquerda. Aí, nesse âmbito, e para chegar aqui no final do vídeo, um dos pontos que machuca e a esquerda não tem o que falar é isso daqui. Vassalagem e entreguismo do mais baixo nível. É a 7ª vez em 2023, pelo menos a 7ª, talvez tenha uma 8ª que eu não vi, onde o Lula defende uma governança global para o clima com autonomia para decidir sem parlamentos locais. É basicamente assim, vamos acabar com o poder legislativo. Gente, é a 7ª. É a 7ª. Isso daqui é uma coisa, nada assim... Quem sou eu, né, para ensinar alguma coisa? Eu não tô no parlamento, mas se um dia eu não tenho nenhuma pretensão política, não tenho nenhuma. Se um dia eu fosse, sei lá, um senador, não tenho nenhuma pretensão política. Se eu fosse um senador, tá tendo essa discussão aí, eu chamava um monte de gente, falava que tinha um anúncio pra fazer. Eu não ia contar que anúncio era. Tinha um anúncio pra fazer, rapaz. Deve ser alguma coisa da nomeação do Lula, né? Pro Flávio Dino. Tem um anúncio. Aí quando eu chegava lá, botava todo mundo, falava, ó, pegava, fazia uma montagem, 7 vídeos, botava até acelerado, ou botava um vídeo do lado do outro, sabe? Nos quadrinhos, dava pra dar play no 7 ao mesmo tempo. E falar, ó, estamos aqui pra falar pra nação brasileira, sei lá, pode ser um negócio de repúdio, só pra virar notícia, que não aceitamos mais um vassalo, um lacaio de forças internacionais tentando dissolver e acabar com a força desse parlamento. O parlamento não aceita isso. É um ataque direto contra os 3 poderes. Ele não entende o que é o Estado Democrático de Direito. E soltava a bolacha, porque isso aqui é indefensável. É indefensável. Como é que você defende que uma governança global, é que ele está falando em termos genéricos, mas nas outras vezes o Lula defendeu que a ONU tivesse esse poder de impor coisas. Como é que você está falando que um órgão que ninguém votou e ninguém que está lá tem poderes para impor coisas no seu país? Olha a maluquice. É a 7ª vez. 7ª vez só este ano. Lula defendeu nesta quinta uma governança global para questões climáticas com autonomia para tomar decisões sem passar pelos parlamentos do país. Eu quero ver jogar na cara da esquerda, chegar, bota na lata, falar Lula é um vassalo do Biden. Meter uma dessa na TV, a esquerda surta. O Lula é um neoliberal vassalo do Biden, um entreguista. Usar os termos que a esquerda fica maluca. Fingia combater o imperialismo e quer dissolver o parlamento pro imperialismo decidir aqui dentro. Isso não vai acontecer. Não vai. Aí eu quero ver. A esquerda vai falar o quê? 7 vídeos do Lula. 7. Vocês verem. Deixa que ele mesmo fale. Vai lá, Lula. Brilha. Eu, sinceramente, acho que é preciso ter... Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer
em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Eu sinceramente acho que é preciso... Tá vendo aí, né? Tá vendo aí? No mês, eu acho que de agosto, eu fiz um vídeo que acho que é Dossiê Governança Global. Que eu pegava as falas deste ano e as falas do ano passado, 2021, 2020, que não é a primeira vez que o Lula fala isso, ele não aprendeu isso daqui em 2023. A primeira vez que o Lula fala sobre isso em 2023 é quando ele vai visitar o Biden. Ele fala por 2 vezes, na saída do encontro do Biden e no Salão Branco da Casa Branca. Tem como ser mais vassalo do que isso? Jogar na cara. Sabe? Eu vejo que tem tanta treta que acontece na esquerda. A turma que acha que a esquerda não briga em público, acontece tanta treta que eu falo, nossa, sabe? Tivesse um jornal aí de direita, sabe? Só pra fazer essas coberturas, soltar, só pra promover a confusão. Eita, eu não tenho tempo de fazer isso, mas é uma coisa que eu queria ver, né? Esses jornais fazer a cobertura e soltar a nota, soltar lá, vai. Fomenta a confusão, joga um contra o outro, joga. Deixa que eles brigam entre si, né? Fomente essa briga entre eles. E não, você não tá fomentando uma mentira. Você tá expondo verdades inconvenientes. Lula é um vassalo. Lula segue 100% a agenda globalista. Não é que ele não goste dos comunistas. O Lula adora. Mas o terceiro mandato do Lula tá aí. Batendo continência pra agenda globalista. Pra ONU. Esse é o Dilma. Vassalo do Biden. Entreguista. E é isso. Tinha muito mais coisa pra gente comentar sobre COP, etc. Falar da Marina, Globo. A gente comenta amanhã. Realmente junto com o Juscelino, com o Janones. O Brasil tá 1000, né? Ainda tem algumas coisinhas que saíram também sobre a indicação. Pá. Amanhã. Que o Brasil tá demais. Enfim. Fico por aqui. Se faz meu trabalho. Passar no meu canal. Tem um Antônio Valeu. Tem um Patreon. Tem um Atlas Brasileiro. Kimpaim.com sem BR. É um livro por mês. Mais de 400 páginas. Acho que deu mais 400 o último, né? Acho que vai dar mais 400 também. Enfim. Tá lá. Me ajude. Fico muito feliz. Também se não der, tá de boa. Compartilhe o vídeo. Já me ajuda muito. Volta amanhã e deixa aquele grande beijo. Abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.